tudo é dele, tudo é para ele, toda honra é dele. Ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele que é o princípio e é o fim. O Deus que pode tudo, o Deus que sabe tudo, o Deus que vê tudo, o todo-poderoso Deus, o El Shaddai, o Elohim, o Tsabaoth, o Tzidkenu, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, aquele que sempre foi e eterno Deus sempre será, aquele que quando diz uma palavra ninguém pode revogar, ele quando libera algo, homem nenhum, demônio nenhum, familiar nenhum pode dizer não. Este que coloca uma porta aberta diante de ti, Apocalipse 3, em qual ninguém pode fechá-la, aquele que pode abrir uma porta, ninguém pode fechá-la, e quando ele fecha, ninguém pode abri-la. Deus é soberano sobre as nossas vidas, Deus é soberano sobre Angola, Deus é soberano sobre o mundo. Ele pode fazer tudo quanto pedimos e além daquilo quanto pedimos. Ele é o poderoso Deus que todo joelho se dobra e toda língua confessa que só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, o triteto fantástico, poderoso e maravilhoso Deus. Oh Jesus amado Pai, foi no princípio quando o Senhor diz, criou a terra. E a palavra diz em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava, diga comigo, pairava sobre as águas. E havia treva no fundo do abismo. E disse Deus, haja luz. Haja luz. E a luz fez. A criação da terra e de tudo que há na terra, Deus fez falando. Deus fez falando. Ele é o eu sou. Ele não tem que se justificar para ninguém o que ele é, porque ele é o eu sou. Foi assim que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. E Deus criou tudo falando. Haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja lua, houve estrelas, sol, houve rios, água, animais, árvores frutíferas para alimento do homem. E tudo que Deus fez, Ele fez falando. Amado irmão, quando você começar a entender que tuas palavras não são meras palavras, mas são sementes, e as sementes boas caem em solo fértil, crescem e dão fruto. Quando você diz, eu sei que eu vou casar, eu sei que eu estou curado, eu sei que eu vou conseguir o meu emprego, você é filho do eu sou, você é herdeiro do eu sou. A palavra que você fala não é uma mera palavra, é fruto daquilo que Deus fez da criação do mundo. Por isso fala a palavra, decreta a palavra, profetiza a palavra, usa a tua fé, a tua crença, e os milagres acontecerão. Aquilo que não existia passou a existir pela palavra. O que não era passou a ser pela palavra. Oh, aleluia, soberano dos soberanos. Eu entrego, meu Pai, a congregação nas tuas santas mãos. A tua palavra nos ensina que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, assim como fez com Maria Madalena, dela saíram 7 espíritos que levavam ela a ser prostituta, levavam ela ou ele a ser prostituto. Queriam apedrejar Maria Madalena. Senhor, ela foi apanhada em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la até a morte. O Senhor manso, como sempre, disse: se entre vós tem alguém que nunca pecou, que atire
a primeira pedra. E o Senhor rabiscava na areia, e quando levantou, perguntou a Maria Madalena: onde estão aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor, nem tão pouco eu te acusarei. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Um dos grandes segredos para que o milagre e a cura aconteçam em nossas vidas é evitar ter uma vida de pecado. E Jesus nos ensinou isso na sua palavra. E Jesus ensinou a Maria Madalena: vá e não peque mais. Porque quando alguém já recebe a cura, recebe a libertação, tem que saber preservar aquilo que foi a sua vida, o que Deus fez com ela. Vá e não peque mais. Saíram 7 espíritos dela, 7 demônios. Mas Maria sabia que se ela fosse lá, conforme lhe disseram, vá, você é livre de andar como você quiser, mas não peque mais. Maria sabia que a fonte era Jesus. A fonte era Jesus. E ela não queria mais estar distante desse Jesus que cura, que liberta. E Maria começou a andar com Jesus e com os discípulos. Segundo os historiadores, passou a ser a primeira mulher missionária, porque ela sabia aquele que lhe libertou podia fazer muito mais na vida dela e na vida de muitos. Amém, igreja? Tome o seu assento em nome de Cristo Jesus. Temos um propósito com Deus. O Senhor revelou assim, e quando o Senhor libera uma palavra, ninguém pode revogá-la. Vamos falar hoje sobre cura e libertação. Uma palavra breve, mas o Senhor nos ensinou aqui, e no princípio do propósito de 21 dias, o Senhor falou uma palavra comigo na última semana, e Ele me disse: se o meu povo se render mais, eu posso fazer muito. É o que o Senhor disse. E nós estamos no ano da submissão, submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Se o meu povo se render, eu poderei fazer mais. Não depende de demônios, não depende de ninguém, depende de nós. Depende da nossa conduta com Deus, depende da nossa caminhada com Deus, depende da nossa obediência a Deus, da nossa santificação a Deus. Deus pode fazer tudo quanto pedimos, e mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Salomão pediu sabedoria. Deus falou: até no pedido foste sábio. Te darei não só sabedoria, como você não haverá igual, mas também te darei riquezas. Não haverá homem nenhum no mundo mais rico do que tu. Salomão só pediu uma coisa, mas lhe deram riqueza, sabedoria e tudo que ele podia ter. Então não depende de outras circunstâncias, depende somente da nossa entrega com Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Tiago 5, do versículo 12 em diante. Quem já achou diz amém? Quem não achou diga misericórdia. O livro de Tiago, depois de Hebreus e antes de Pedro. Tiago 5, do versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, acompanhe comigo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O 13:
Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame os pastores, os apóstolos, os profetas, os intercessores da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com azeite, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, salvará o doente. E o Senhor, não é o pastor que vai fazer isso, não é o apóstolo, não é o profeta. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Para seres curados. Um dos segredos está aqui. Orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a chuva fez com que a terra germinasse os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o seu pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém, igreja? Passemos para o Salmo 103. Salmo 103, seu versículo 3 e 4. Vou começar mesmo do 1, perdão. Salmo 103. Do 1 mesmo. Para entendermos como é que Davi tinha uma chave que liberava milagres e cura e libertação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Davi estava falando com a própria alma dele. Parece coisa de maluco, mas não. Davi sabia que a alma é que expressava o sentimento, e ele estava aqui alegre porque Deus havia lhe curado, creio eu, pelo discernimento, de uma molestia, uma enfermidade, alguma situação. E ele estava a dizer: minha alma, tens que dizer graças a Deus, bendizer o nome de Deus. Tudo que é o meu corpo, alma e espírito tem que dar glórias a Deus pelos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. O versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas doenças. Diga comigo: sara todas as minhas doenças. Sara todas as minhas doenças. Perdoa os meus pecados. Então aqui estamos a aprender que existe uma relação entre doença e pecado. Amém? Há uma relação entre doença e pecado. Nem tudo é demônio. Quando a gente peca, abre portas para Satanás nos atacar. Quando a gente faz algo errado, abre portas para Satanás nos atacar. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Davi está dizendo que ainda estiveres na cova, aquele que projetou a morte para nossas vidas, Deus é poderoso para ir lá resgatar
da cova. Já tivemos sinais. Falar de cura e libertação é um tema muito extensivo. Mas nós temos exemplo de Jesus, depois de ser batizado, ele subiu ao monte impelido pelo Espírito Santo de Deus. Não foi vontade dele, mas ele foi impelido, foi empurrado ao deserto para ser provado. O deserto é lugar de ensinamento, é lugar de rendição a Deus, é lugar de obediência, é lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde Deus nos molda o nosso caráter, nos molda a arrogância, a vaidade, a teimosia, a ira. Tudo que não agrada a Deus, no deserto nós vamos ser moldados, transformados. E Jesus, sendo filho de Deus, Deus em forma de homem, ele foi ao deserto, foi tentado por Satanás, e ele venceu a tentação por causa de 3 palavras. Está escrito, está escrito, está escrito. Mas a terceira vez, ele primeiro usou da autoridade que o Senhor lhe deu. Vai de Satanás, vai de Satanás, diga comigo, vai de Satanás, vai de Satanás, porque está escrito: somente a Deus prestarás culto. É pela palavra. Aquilo que a gente procura está na palavra. Usar a autoridade do cristão, a autoridade do servo, a fé que move montanhas. Senhor, trouxe meu filho aos seus discípulos, não conseguiram libertá-lo desse mau espírito. Ai, homens de pequena fé, até quando? Até quando? Mas ele falou um segredo: esta caixa de demônios só sai com jejum e só sai com jejum e são chaves espirituais para quem quer alcançar a glória do Senhor, o milagre, a cura ou as curas. O pastor pode orar por você, o apóstolo pode orar por você, o profeta pode orar por você, pode profetizar a você. Mas Lucas 10:19, Jesus está a dizer: eis que vos dou poder e autoridade, poder e autoridade sobre todo o poder do mal, e dado algum vos fará, para pisar cobras, serpentes e escorpiões. A gente só consegue alcançar milagres, sinais e prodígios quando a gente reconhece quem somos. Você diz que este filho de Deus, você age como se fosse um enteado, como se fosse um empregado, como se fosse um inquilino. Você diz que é filho de Deus, mas você age ao contrário ao teu Pai que está na glória. Eis que vos dou poder e autoridade sobre tudo, tudo. A fé é como um músculo, assim como você vai ao ginásio para ficar carente ou carente. A fé é como um músculo, tem que ser exercitada todo dia, lendo a palavra, entendendo a palavra, praticando a palavra. Você tem que exercer a tua fé. Paulo disse: mostra na tua fé, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é só falar, é falar e fazer. Jesus então mandou chamar o menino e repreendeu aquele espírito imundo, e o demônio saiu dele. A palavra do Senhor diz que se for escrever tudo aquilo que Jesus fez, não haveria papel para anotar isso. Não tem noção do que é isso? Não haveria papel para anotar todos os sinais, maravilhas, curas, milagres e tudo aquilo que Jesus fez. Não haveria lugar para escrever. O Todo-Poderoso Deus. Dá para glorificar a Deus, igreja? Esta igreja faz barulho. Dá para glorificar o Senhor. Então, aqui estamos a aprender. Para me ser curado, eu preciso estar em santidade. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Davi disse: enquanto ocultei o meu pecado, os meus ossos secaram.
Mas quando confessei a ti a minha culpa, achei vida para os meus ossos. Eu posso não saber qual é o pecado do irmão. A apóstola pode não saber, o profeta pode não saber, mas Deus sabe. Os demônios sabem. Os espíritos imundos sabem. É necessário confessar o pecado pelo nome. O pecado pelo nome, se é roubo, se é prostituição, se é adultério, se não interessa, cita o pecado pelo nome. Se arrepende diante de Deus, você vai ver que vai achar cura na tua vida, nos seus ossos. E Jesus também ensinou que o jejum é uma forte arma poderosa para alcançar milagres e curas. Jesus também ensinou que o jejum aliado à oração é tremendo. Ele também ensinou que adorando a Deus, se submetendo a Deus, obedecendo a Deus, a gente acha cura e consegue milagres, sinais e prodígios. E Jesus ensinou-nos aqui que quando a gente caminha debaixo de uma palavra, e uma palavra profética sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, se é algo que o irmão recebeu em sonho, em visões, em revelações, não tem como não acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Quando todo mundo criticava Jesus, quem é esse? Filho do carpinteiro, filho de Maria, vive lá, é carpinteiro. Quem é esse que está me fazendo essas coisas? Ele não justificou-se. Foi lá no pergaminho, abriu em Isaías: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele ungiu para levar libertação aos cativos, para curar os enfermos, libertar. Tudo isso ele recebeu uma palavra do Senhor. Aí o povo emudeceu, porque tem que comprovar a palavra. Se não tiver na palavra, eu vou duvidar. Tem que estar na palavra, está escrito. Falamos então sobre impedimentos para curas e milagres. É o inverso: pecado, falta de obediência à palavra de Deus, falta de submissão a uma autoridade, primeiro Deus, depois o seu líder espiritual, o seu pai, a sua mãe, falta de honra, honrar e respeitar. Só recebe a unção quem respeita a unção do seu líder, do seu profeta, do seu pastor, do seu intercessor, do seu conselheiro. Se você não dá, não recebe, é uma lei espiritual. Tem que honrar, tem que obedecer, tem que ser submisso à palavra. A falta de reverência ao poder e à autoridade do nosso Deus. Deus é soberano. Você não pode tratá-lo como qualquer. Assim como você respeita um general de 4 estrelas, assim como você respeita o CEO de uma empresa, assim como você respeita o dirigente do departamento, o diretor, assim como você respeita o presidente de uma nação, um rei, todos eles receberam a autoridade do nosso Deus. Quanto mais respeitares e reverenciares o Deus Todo-Poderoso. Se você não respeita o Senhor, não reverencia o seu poder, tem muita coisa nas nossas vidas que não avança. Deus dá honra a quem lhe honra, e a obediência traz a bênção. Dá para glorificar o Deus? Os ativadores de uma cura, de um milagre, já falamos nas entrelinhas. Aceitar Jesus. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus Cristo, aconselho a aceitar. Diga assim: Jesus, eu te aceito na minha vida. Peço perdão pelos meus pecados. Eu andava em caminho errado, eu fazia coisas erradas, mas hoje eu aceito a ti
como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, liberta-me, sara-me e ajuda-me a caminhar em obediência à tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Glorifica a Deus em nome de Cristo Jesus. Os ativadores do milagre, a fé é uma das primeiras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé sem obra é vã. Aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito na palavra do Senhor. A fé. Jesus falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte: sai daqui e joga-te no mar. E assim será. Mas a fé também é um dom. Aqui já nasce com o dom da fé. Nós temos aqui campeões e campeões da fé. Campeões da fé. Ninguém deve abalar a tua fé, irmão. Nem o sofrimento, nem os problemas, nem a fome, nem a angústia. Nada nos separa do amor de Deus. Paulo disse: ninguém deve abalar a tua fé, porque a tua fé é que vai mover o reino do Espírito. Amém? Amém. A tua fé é que vai fazer com que anjos, arcanjos, serafins, seres espirituais vão atuar. E a fé, ela deve ser falada, praticada, para que o milagre da cura aconteça. Daniel estava fraco, junto ao rio, 21 dias jejuando e orando. E ele disse: vi uma visão que somente eu vi. Daniel viu sozinho, mas todos sentiam a glória, o poder que havia ali. E hoje disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que colocaste o teu coração a buscar esse Deus, no primeiro dia, Deus mandou a resposta. Mas por causa do príncipe da Pérsia, lutou comigo e não me deixou trazer essa palavra para ti. Uma oração que foi respondida no primeiro dia, mas que havia luta no céu, batalhas espirituais que a gente não consegue ver por vezes. Demorou 21 dias para a resposta chegar. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de se santificar. Daniel não parou de meditar. Daniel continuou orando, perseverando, até que a resposta chegasse. Por vezes a cura não chega, o milagre não chega porque a gente desiste no meio do caminho. A gente ora uma vez e desiste no meio do caminho, mas o poder já está dado, a palavra está liberada, só depende da palavra. O anjo disse: Daniel, por causa das tuas palavras, repita comigo: por causa das minhas palavras, eu serei curado. Por causa das minhas palavras, eu serei liberto. Por causa das minhas palavras, o milagre acontecerá. Daniel, por causa das tuas palavras. Por que você cala? Por que você não banha tudo que tem no teu coração em palavras, para falar com teu Deus em oração, andando pelo caminho, conduzindo, cozinhando, trabalhando? Fale palavras de poder, palavras de cura, de milagre. Meu dia vai ser abençoado. Glória a Deus, Senhor, acordei mais. Pai, abençoa o dia. Olha, os pássaros estão a cantar, louvando o teu santo nome, Senhor. Pai, eu estou a me preparar para ir trabalhar. Pai, prepara um caminho de milagres, um caminho de livramento. Pai, seja um dia abençoado, seja um dia alegre, um dia de sinais. Palavras, igreja. Agora, está acordado para ir trabalhar com palavras negativas? Não. Está acordado para ir trabalhar pensando no problema? Não, porque até o pensamento tem poder. O pensamento tem poder. Trabalho chato. Mas você orou, mas Deus te abençoou no trabalho. Você ficou muito tempo desempregado, dependendo de chatos. Mas Deus te abençoa
quem precisa do trabalho que você tem. Tudo começa por uma palavra. Foi assim que ele criou a humanidade, criou a terra, criou o mundo, criou tudo que existe. Por uma palavra. Por isso vamos aprender aqui no dia de hoje. Chega! Diga comigo, chega! De palavras negativas. Chega de palavras de derrota. Chega de palavras de sofrimento. Vamos falar palavras de cura, palavras de libertação, palavras de sinais. Meu filho vai ser abençoado, meu filho é engenheiro, meu filho vai ser pastor, vai ser profeta, meu filho vai conseguir aquilo que na minha família ninguém conseguiu. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre o teu filho. Palavra! Palavra! Fé! Palavra! Alguém está entendendo o que eu estou falando no dia de hoje? Alguém está entendendo o que eu estou falando no dia de hoje? Eu acho que ninguém está ouvindo. Alguém está entendendo o que eu estou falando no dia de hoje? Deus é poderoso, igreja. Deus é poderoso, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que precisamos, falamos ou pedimos em oração. Não pensa que Deus não está te ouvindo, tá? Quando o aluno está na prova, a professora não fala nada. Apenas lê o enunciado. Apenas lê o enunciado. Já tiveste ensinamento? Já tiveste semana de revisão? Agora é o momento da prova. Ele só vai te olhar. Você consegue. Então, você consegue. Você consegue. Se você já estudou, já fez a tarefa em casa, orou, jejuou, obedeceu a Deus, tira a dúvida do caminho. Fale a palavra. Você consegue. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. A igreja crê. Em nome de